7 lições sobre lealdade, capítulo 4 do livro Lealdade e Deslealdade, do Bispo Dag Mills. Nós temos falado desde o primeiro capítulo, sobre lealdade, sobre deslealdade, e é um tema bastante complexo, bastante difícil muitas vezes de tratar, mas é um assunto muito importante, porque só lidando constantemente com essa questão, com esse assunto, a gente vai conseguir diminuir essas questões dentro da igreja, ok? Então vamos lá. Primeira lição: a lealdade requer persuasão plena. Diga comigo: a lealdade requer persuasão plena. Para ser um membro comprometido da equipe ministerial, é necessário o que chama de persuasão plena. O que quer dizer isso? Se você pretende ser leal a mim, você deve estar seguro a meu respeito. Seria eu alguém em que você pode confiar? Seria eu alguém que é o que afirma ser? Certa vez perguntei a alguns pastores o que levaria as pessoas a pararem de falar de mim. Esse que levaria as pessoas a pararem de falar de mim está entre aspas aí, está vendo? Quer dizer que é uma expressão irônica, não quer dizer exatamente o que ele está dizendo. Como assim? Ele está querendo dizer o seguinte: o que eu deveria fazer para as pessoas pararem de falar mal de mim? Alguém deu a resposta certa. Ele disse: se você parar de fazer o trabalho do ministério, elas irão parar de falar de você. E isso é muito verdadeiro. Continua aí, Jesus foi acusado. Lucas 23, 2. Quem pode ler aí na sua Bíblia? Lucas 23, 2. Ele cita várias versões aqui do mesmo versículo. Eu vou ler aqui. Enquanto eu vou ler, você vai pegar uma das versões que a gente usa diariamente, que é a sua provavelmente, e a gente vai ler também o que diz nessa nossa versão aí, tá? Então vamos lá. Na versão Novo Testamento século XX diz o seguinte: Jesus foi acusado por muitas pessoas de estar fazendo o quê? Em Lucas 23, 2, enganando o nosso povo. Lá nesse livro aí, os 4 evangelhos, diz o seguinte: ensinando divisões ao nosso povo. Novo Testamento século XX, impedindo-os de pagar impostos ao imperador. Novo Testamento em inglês moderno, dizendo-lhes que é errado pagar impostos. Novo Testamento enfatizado, afirmando ser um rei ungido. Em Lucas 11, 15, Jesus foi acusado de ser capaz de expulsar demônios porque ele era enturmado com Beelzebul, o chefe dos espíritos malignos. Novo Testamento em inglês moderno. Quem pode ler então aí Lucas 23, 2, na sua tradução? Lê o que está escrito. Pode ler. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano, e afirmando ser ele próprio o Cristo, o Rei. Ok? Tem alguma outra tradução diferente? Querem ler aí? Ninguém? Então procura outro versículo aí, Lucas 11, 15, por favor. Quem pode ler? Lucas 11, 15. Ok? Alguma outra tradução diferente? Eu só mudo o maioral. Hã? Eu só mudo o maioral dela. Lê aí, por favor. Assim. Mas alguns dentre eles diziam: ora, eles ferem os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ok? Então, Jesus, e não só aqui, ele está citando alguns textos, mas se você já leu o Novo Testamento, pelo menos alguma vez inteira, pelo menos os Evangelhos, você vai ver que Jesus foi acusado várias vezes. Não foi só nessas 2 ocasiões aqui, mas várias e várias vezes Jesus foi acusado, e questionado, como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, ok? Foi questionado por vezes sobre
que autoridade ele fazia os milagres que fazia, foi questionado, né, várias vezes quando ele foi preso, sobre algumas coisas que ele tinha dito. Contrataram até testemunhas falsas para dizer que ele tinha dito coisas que ele não tinha dito, né, aquela coisa toda. Paulo também foi acusado. Atos 24:5, Paulo foi acusado de ser uma fonte de transgressão, segundo o Novo Testamento em vernáculo moderno, uma praga verdadeira, Novo Testamento na versão Bethlehem, uma peste pública, Novo Testamento, século XX, um perturbador da paz, tradução de Weymouth, aquele que promove contendas, Novo Testamento, século XX, um fomentador de discórdias, tradução livre da Bíblia, Novo Inglês, um líder da seita, tradução livre de King James. Quem pode ler aí da sua versão o que está escrito em Atos 24:5? Está assim, ó, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, Paulo foi acusado de ser uma peste que causava perturbação em todo o reino e que ele era o representante da seita do Nazareno, né? Chamou o evangelho de seita. O que mais aí, ó? Atos 24:6. Ele também foi acusado de ser alguém que também tentou desacralizar até o templo. Novo Testamento enfatizado. Estava tentando tornar o templo impuro, Novo Testamento no inglês básico. Quem pode ler aí sua versão, Atos 24:6? Maria diz assim: quando prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Está vendo? Então ele foi acusado pelos judeus de tentar profanar o templo, né? Quem quer que fosse trabalhar com Paulo teria de estar completamente persuadido acerca do seu caráter. Ele, de fato, um líder de uma seita e fonte de maldade? Alguma vez ele tentou desacralizar o templo? Eu não gostaria de trabalhar com alguém tão mau assim. Por conseguinte, é importante esclarecer em seu coração todos os fatos a respeito do ministério ou da pessoa com quem você está trabalhando. Seja plenamente persuadido, de modo que quando as acusações e desafios e provas vierem, você seja capaz de permanecer fiel. Pode haver fumaça sem fogo? Há um ditado que diz: onde há fumaça, há fogo. Quem já ouviu esse ditado, levanta a mão. Todo mundo já ouviu esse ditado? Onde há fumaça, há fogo. Mas será que toda vez onde há fumaça, realmente há fogo? Vamos ver, né? Prefiro dizer, descubra a verdade de fato atrás de cada rumor. Havia alguma verdade nessas terríveis acusações a respeito de Jesus e a respeito de Paulo? Eles estavam certos no que estavam dizendo a respeito de Jesus e de Paulo? Então havia fumaça, mas havia fogo. Então o que acontece? Na experiência normal do ministério, haverá numerosas acusações, rumores e histórias envolvendo cada homem de Deus. Todos os pastores serão acusados. Você está lendo aí? Está escrito: todos os pastores serão acusados. Lembro de ter visitado um pastor que havia sido acusado de ter cometido adultério com algumas mulheres dentro da sua igreja. Vou pular um pouquinho aí. Decidi visitar aquela igreja em um domingo de manhã para encorajá-lo. Naquele dia, à medida que eu interagia com alguns dos outros pastores e membros leais, percebia que provavelmente havia questões em sua mente. Eu soube imediatamente que eles precisariam ser plenamente persuadidos a respeito do seu pastor. Quem estava dizendo a verdade? O acusador ou o pastor? Se você decide permanecer, você deve estar preparado para defender confiantemente a integridade do ministério. 2 Timóteo 1:12b diz assim: não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crise. Não permaneça em um ministério se você tem muitas questões não respondidas em sua mente. Responda as perguntas por você mesmo ou saia. Ou seja, ele está dizendo que todo homem de Deus ele vai ser envolvido no meio de acusações.
Toda pessoa que quer fazer a obra de Deus, o diabo vai levantar algum tipo de acusação contra ela. Por quê? Vocês já lembram que eu disse aqui em aulas anteriores sobre a questão da quinta coluna. O que é a quinta coluna? Quem lembra? Quem lembra o que é a quinta coluna? Fala aí, pessoal. Quinta coluna, ajuda aí, vai. Ninguém lembra? O que é a quinta coluna? É que aquele capitão tinha a estratégia de vencer aquela cidade inimiga. E qual que era a quinta coluna que ele tinha? Não era nem artilharia, nem infantaria, nem cavalaria, nem a outra lá. Era um grupo de pessoas que estavam dentro da cidade, infiltrados, para poder destruir a cidade de dentro para fora. Então eles iam abrir as portas da cidade e botar fogo de dentro para fora, e aí aquele capitão ia destruir a cidade. O diabo usa essa estratégia contra a igreja. Por quê? Ele não consegue destruir a igreja do lado de fora. Então ele vai tentar levantar sempre pessoas de dentro da igreja, de dentro do departamento, de dentro do ministério, de dentro do GECEL, para poder destruir aquele grupo, aquele ministério, aquela igreja. Por isso que todo líder vai ser envolvido em acusações. Isso é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. A questão é, presta atenção, se você não consegue acreditar e confiar no seu líder, então é melhor você procurar outro lugar. Você tem que estar convencido de quem é a pessoa que você está seguindo. Se você não acredita no seu pastor, se você não acredita no seu líder, se você não acredita no seu... Então, você não vai conseguir resistir. Quando as primeiras acusações ou historinhas vierem, você vai concordar com tudo. Você vai dizer, é isso mesmo. Porque você não confia e não acredita na pessoa que você está seguindo. Então, quando vierem as acusações a respeito de Jesus, aqueles que realmente acreditavam em Jesus e sabiam do caráter dele, né, puderam permanecer. Mas a maioria fez o quê? Foi embora. Isso é o que acontece. Tá? Então, transparência cultiva a persuasão plena. Vamos parar um pouquinho antes de eu entrar nesse ponto. Eu quero parar nesse tópico que fala que todos os pastores serão acusados. Quem aqui segue algum tipo de pastor, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram? Alguém aqui segue algum pastor que você assinou lá o canal, etc., ouve as mensagens dele constantemente, etc. e tal? Alguém já assinou? Se você, quanto mais assim, famoso, entre aspas, for esse pastor, quanto mais seguidores ele tiver e tal, mais você vai encontrar coisas na internet falando mal a respeito dessa pessoa. Sim ou não? Sim. Pegue os maiores nomes assim, dos pastores brasileiros, por exemplo, e pesquise na internet. Você vai encontrar inúmeras coisas falando bem e falando mal. É ou não é? Procure todos eles. Você vai encontrar, seja do mais tradicional ao pastor mais moderno, você vai encontrar gente falando mal de todos eles. Você vai encontrar gente falando mal do Silas Malafaia, do Marcos Feliciano, você vai encontrar gente falando mal do Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, Abe Uber, qualquer um deles. Você vai encontrar Ursinho Barreto, você vai encontrar gente falando mal de todos os pastores que você imagina que estão aí na internet. E por que isso acontece? Porque essa é a estratégia que Satanás usa para tentar desmoralizar ou descredibilizar aquele líder para que ele não consiga alcançar o objetivo dele. Quando Satanás tentou tirar Jesus do centro da sua pregação, do ministério, né, quis barrar o ministério de Jesus, qual foi a estratégia que ele usou? A acusação. Não foi isso? A Bíblia não diz que Satanás é acusador? Sim ou não? Então, essa é uma das estratégias que ele usa. Então, quando Satanás quis barrar Jesus de alguma forma, ele usou a acusação. Ele trouxe aquele bando de testemunhas ali que foram comprados pelos sacerdotes, etc., daquela época, para acusar Jesus. Ele falou que é filho do próprio Deus. Ele se comparou igual a Deus. Ele falou que vai destruir esse templo aqui de Salomão e vai construir em 3 dias. Ele disse que ele que é o rei agora de Israel e que não é para a gente adorar a César nem pagar imposto para o César. Ou seja, ele usou a
acusação. Essa é uma das armas que Satanás usa para tentar barrar, né, a obra de Deus. Então, primeiro aí, transparência cultiva persuasão. Transparência, por exemplo, sobre as finanças, uma das coisas que a gente tem que ter para barrar essas acusações. Informe aqueles que fazem diferença a origem de tudo que você tem. Não seja um sujeito misterioso. Alguns pastores, quando questionados sobre como compraram, por exemplo, um carro caro, respondem dizendo que o Senhor proveu, né? Deus que deu. Sabemos que o Senhor proveu, mas como Ele proveu? Por meio de quem? Como é que você conquistou isso? Como é que você alcançou isso? Mesmo se eles deixarem de perguntar a você, saiba que eles estão perguntando essas coisas em sua mente. Quero que eles estejam plenamente convencidos a respeito do que realmente eu sou. Eu não concordo em ser uma pessoa misteriosa, que ninguém pode conhecer. Quando começarem a acusá-lo, são aqueles ao seu redor que deverão ser capazes de responder confiante e corretamente a seu respeito. Deu para entender? Ou seja, transparência é algo extremamente importante na liderança. A gente deve ser transparente, não deve esconder as coisas, né? A gente não deve deixar os nossos liderados, né, sem saber como é a nossa vida ou aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Sempre que alguém perguntar algo, responda com transparência, responda com sinceridade. Independente se ele vai gostar da resposta ou não, mas seja transparente, né, e deixe que Deus se encarregue do resto, do resultado. Transparência sobre a sua visão. Deixe que as pessoas saibam o que você está procurando alcançar. Deixe que saibam por que você é tão zeloso acerca da sua visão. Essa é uma das razões por que ensino por meio de longas listas de motivos que certas coisas devem ser feitas. Por exemplo, certa vez ensinei as 20 razões por que você deve ser um membro permanente em sua igreja ou de uma igreja. Lembro-me também de ter ensinado 54 razões por que você deve ser um ganhador de almas. Quando apresento a alguém 50 razões para fazer alguma coisa, você não concorda que ele ficará plenamente convencido? Eles pensavam que ele estava de férias. Aconteceu uma situação aqui onde um dos pastores que trabalhava com ele começou a cometer muitos erros e ele precisou ser corrigido e suspenso do ministério. E aí o pastor, para preservar, o pastor presidente, para preservar a integridade daquela pessoa, não anunciou para a igreja todo o que estava acontecendo. Eles simplesmente decidiram aquilo, né, e abafaram o caso. Tiraram aquele pastor da frente e tal, e abafaram a situação. E a igreja começou a achar que aquele pastor estava de férias. O pastor deu um sumiço, né, e tal. E o pessoal falou assim, o outro pastor lá deve estar de férias. E não sabiam que ele tinha sido corrigido e tinha sido suspenso por um tempo do ministério. Quando essa pessoa rebelde eventualmente debandou do meu ministério, ela foi por aí espalhando todo tipo de história sobre mim. Ele tinha de justificar a sua saída da igreja. Então esse pastor resolveu realmente sair daquele ministério, em vez de cumprir a disciplina dele, saiu daquele ministério para abrir outro ministério e começou a falar mal da liderança que tinha colocado ele em disciplina. Porém, ninguém sabia que esse pastor era alguém que estava sob medidas disciplinares por causa de seus múltiplos atos errados. Agora, eu estava debaixo de fogo cercado. Fogo cerrado, perdão. Quando todos os tipos de questões emergiram a respeito desse sujeito, eu tive muito trabalho para explicar isso às pessoas. Ironicamente, os membros da minha igreja agora estavam questionando a minha integridade. Essa foi uma grande lição para mim. Às vezes é bom explicar certos assuntos à medida que se desenvolvem. Transparência acerca do que está acontecendo gera confiança, compreensão e certeza plena, especialmente durante uma crise. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12:30. Você não pode ficar neutro em uma crise. Você está a favor de quem? Não, me envolvo nessa situação. Não, sou neutro, estou do lado de ninguém, estou quieto na minha. Você deve conhecer o assunto e enfrentá-lo. Você deve saber no que você crê e deve estar preparado para morrer por isso. Não quero trabalhar com ninguém que é neutro. Ou você é a favor do que está acontecendo, ou você é contra. Não dá para ficar neutro, não dá para ficar em cima do muro.
né? Lá em Apocalipse diz o quê? Por causa de você ser morno, o que vai acontecer? Vou vomitar da minha boca. Ou você é frio ou você é quente. Não dá para ficar no meio do caminho. Caro amigo cristão, esteja plenamente persuadido de que você está em uma boa igreja, onde Deus quer que você esteja. Esteja plenamente persuadido a respeito do pastor responsável, antes de se aventurar no ministério de tempo integral. Esteja plenamente persuadido com relação a isso. Isso é essencial para o desenvolvimento da verdadeira lealdade. Então, o que aconteceu? Já aconteceu isso aqui, por exemplo. Às vezes você tem um gabinete com um irmão e a pessoa está fazendo alguma coisa errada e você vai lá, conversa com a pessoa no gabinete, você orienta, você aconselha, você fala horas ali com a pessoa, ouve, corrige, mostra a palavra de Deus, fala o que está na Bíblia, a pessoa não dá ouvidos ao que você fala, ela continua fazendo a coisa errada. Aí você coloca essa pessoa em disciplina, por exemplo, aí depois de um mês, 2, ela resolve sair da igreja. Aí ela abandona a igreja. Por ética, para preservar a imagem daquela pessoa, o pastor, os presbíteros, não chega aqui no púlpito e fala: irmãos, ó, fulano de tal saiu da igreja, por quê? Porque estava fazendo isso, isso e isso, e ele foi disciplinado, e aí ele não gostou da disciplina e resolveu ir embora. A gente não fala isso. Só que a pessoa que sai, né, todo mundo que encontra ela, o que ela faz? Eu saí da igreja porque o pastor fez isso comigo, porque o pastor fez isso lá, porque o pastor não sei o quê, porque geralmente é assim que acontece. Né? Então as pessoas se acham no direito de falar, né, mal da liderança, mas nós muitas vezes não falamos para a igreja aquilo que aquela pessoa estava fazendo, né, ou as situações que aquela pessoa estava envolvida, e isso muitas vezes acaba caindo nas costas do líder. Se você não for uma pessoa leal e souber ouvir essas coisas, você vai achar que essas pessoas estão sempre com razão, entendeu? Por isso que a gente tem que ter muita certeza de onde a gente está, com quem a gente está, e se a gente está no caminho certo. Se você acredita na sua igreja, acredita na sua liderança, você não pode acreditar em qualquer coisa que te digam. Por quê? Não tem como acreditar em tudo. Não dá para ficar em cima do muro. Então você tem que saber. E aí, quem que eu vou ouvir? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Período de eleição. Período de eleição, o que acontece? Né? O candidato A, né, resolve acusar o candidato B. Aí o candidato B resolve acusar o candidato A. O candidato B, né, faz um vídeo lá para colocar na televisão, para colocar na internet, e chama um monte de gente para falar mal do candidato A. E filma lá e coloca. O candidato A, por sua vez, faz a mesma coisa, né, e chama um monte de gente para falar mal do candidato B. E assim vai. É fogo cruzado. É ou não é? Tudo que eles falam a respeito um do outro, será que é verdade? Sim ou não? Vocês acham que tudo que o candidato A fala a respeito do candidato B é verdade? Tudo que o candidato B fala a respeito do candidato A, será que é verdade? E aí? Então, se você não tiver maturidade no seu ouvido, né, para você saber discernir as coisas e averiguar, entendeu, a fundo cada questão, você vai ser igual a Bíblia fala, meninos, cada hora jogado para um lado. O vento sopra para a direita, tu vai para a direita. Agora sopra para a esquerda, tu vai para a esquerda. Vai para a direita, vai para a esquerda e fica lá, ó. E não sabe, né, onde vai, porque fica assim, levado de um lado para o outro. Nós temos que ser maduros. Líderes precisam ser maduros. Não pode ser pessoas levadas cada hora para um lado. Nós está de um lado, nós está do outro. Tem que ser maduro, tem que saber, né, exatamente o que você está fazendo, com quem você está andando, a quem você está seguindo, qual é a igreja que você está congregando. Se essa é uma igreja séria, você precisa valorizá-la e defendê-la. Se não é melhor procurar outro lugar. Porque se você não acredita onde você está, né, então é melhor procurar outro lugar. Fala, Alessandra. A gente vê a seriedade de uma igreja onde ela existe essa parceria do pastor com o seu presbitério, né? Porque há certos assuntos que o pastor, os assuntos mais difíceis o pastor não resolve sozinho. Há um corpo, né? Há um corpo de presbíteros que decide junto com ele, não é assim? E há igrejas que são tão pequenininhas, eu não sei explicar onde nem como, mas a gente sabe que a pessoa peca, ela simplesmente é excluída. Não há esse cuidado pastoral, né? Eu ia colocar isso. O presbitério, ele trata do assunto, ele tenta tratar da pessoa, mas às vezes a pessoa não quer ser tratada, ela sai. Enquanto que há igrejas que não têm isso, já exclui de uma vez, não quer a pessoa doente ali no meio.
Mas isso necessariamente não vem ao caso da situação aqui. Porque a questão é assim, se essa é a regra da igreja lá, quem está lá tem que obedecer a regra da igreja de estar lá. Ou então é melhor não estar lá. Então ninguém é obrigado a estar em igreja nenhuma, ninguém é obrigado a frequentar a igreja nenhuma. Se você está em uma denominação, você precisa cumprir as regras daquela denominação. Então se você é assembleano, você tem que cumprir as regras da Assembleia de Deus. Se você é batista, tem que cumprir as regras da igreja batista. Se você é metodista, você tem que cumprir as regras da metodista. Se você é católico, você tem que cumprir as regras da igreja católica. Se você não quer cumprir, não quer seguir, procura um outro lugar onde você vai estar bem e vai cumprir aquelas regras. Pronto, acabou. Então não tem que criticar a igreja tal porque o pastor de lá fez isso, aquilo. Essa é a regra da igreja lá, então ele está certo, ele está fazendo o que a igreja dele manda ele fazer. Ponto. Se a pessoa não gostou, então ele que não estava no lugar certo. Porque ele não queria estar naquele lugar, não queria cumprir aquelas regras. Ponto, acabou. Então assim, aqui a gente precisa entender o seguinte: ninguém é obrigado a ficar onde não quer ficar. É ou não é? Toda pessoa, quando decide ser membro de uma igreja, ela foi mostrada para ela ali quais eram as regras daquela igreja. Então ela precisa seguir aquilo. Amém? Então continuando aí, ó. Lição número 2. Sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Presta atenção nisso, ó. Sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Em uma grande organização como a igreja, sempre haverá certo número de autoridades a quem você deve submeter-se. Obviamente, algumas delas terão uma posição mais elevada que outras. A lição aqui é a questão da lealdade. Se a questão da lealdade surgir, sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Por exemplo, a estrutura de nosso ministério consiste em apacentadores comunitários, que são líderes de célula, no caso seria aqui os nossos líderes de GECEL, apacentadores ministeriais, pastores congregacionais ou capelas e ministros sêniores. Se, por exemplo, o pastor congregacional começar a dizer coisas que são contrárias à visão geral da igreja, sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Se o pastor mais antigo começar a dizer e fazer coisas que são contrárias a Cristo, você não deve segui-lo. O apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: siga-me somente enquanto eu estiver seguindo a Cristo. O dia em que eu parar de seguir a Cristo será o dia em que você deverá parar de seguir-me. Sua lealdade nesse caso é para com a mais alta autoridade, Cristo. Estou convencido de que muitas pessoas não entendem esse princípio. Então, a nossa lealdade tem que ser sempre a autoridade maior. Devo compreender? A quem devo seguir? Ele coloca aqui um caso. Há muitos anos, Jim Jones levou centenas de pessoas a cometerem suicídio. E o mundo inteiro ficou estupefato. Deixe-me dizer a você como distinguir um ministro genuíno de Cristo e um herege. Um ministro autêntico sempre lhe dirá: não me siga se eu não estiver seguindo a Cristo. Cristo não lhe disse para beber cianureto. Se o seu pastor está dizendo a você para beber cianureto, isso deve estar errado. Sempre diga aos membros da igreja que, pelo fato de eu ser humano, eu posso cometer erros. Portanto, siga-me como eu sigo a Cristo. Se o que o pastor está falando está na Bíblia, o que o pastor está ensinando está na Bíblia, o que ele está fazendo está na Bíblia, então você tem que seguir. Se o que ele está fazendo, está falando, está ensinando não está na Bíblia, então você não deve seguir. Deu para compreender? Claro como água, né? Então, continuando aí, ó. O pastor apossou-se da igreja. Lembro-me de uma denominação carismática que tinha uma grande igreja em uma cidade gigante. Um dia o pastor daquela congregação teve um conflito com o seu superior geral da denominação. Após a discussão, ele decidiu tomar o controle da congregação e mudar o nome dela. Observe esses exemplos, porque servem tanto para a igreja quanto para o seu GECEL. Preste atenção nisso. Você acredita que esse homem passou tinta sobre o nome original da igreja e colocou uma nova placa com outro nome? Esse pastor desertor apropriou-se do prédio da igreja, da propriedade da igreja, dos instrumentos da igreja, até do púlpito da igreja. Todavia, muitos dos membros sabiam que sua lealdade era para com a mais alta autoridade daquela denominação, que nesse caso era o supervisor geral. Eles disseram: não faremos parte dessa rebelião. Se você decidir rebelar-se e apossar-se da igreja inteira, não iremos segui-lo. Nossa lealdade é para com o nosso supervisor geral.
Eu lhe digo com tristeza, porém, que muitos dos membros daquela igreja seguiram aquele ministro renegado. Essas coisas só podem acontecer porque as pessoas desconhecem os princípios de lealdade. Eu já vivenciei essa história 2 vezes. Quando eu tinha 13 anos, meu pai foi transferido de Cuiabá para Campos do Jordão. Campos do Jordão, nossa igreja wesleyana, tinha um presbítero lá que era o pastor da igreja, ou seja, não tinha pastor na igreja e era o presbítero que cuidava da igreja, mas ele não era pastor, não tinha feito seminário, ele tinha que cumprir todo o processo, né, da wesleyana se ele quisesse ser pastor. Então, no caso, aquela igreja já estava chegando agora a um certo nível de pessoas, precisava de um pastor para assumir aquela igreja. Porque muitas vezes uma congregação, né, pequena, tem às vezes um presbítero que cuida dela como se fosse um pastor. Quando ela vai crescendo, chega a um número, né, por exemplo, de 110 membros da nossa igreja, por exemplo, da nossa denominação, ela recebe um pastor. Então meu pai foi transferido para ser o pastor dessa igreja. Quando a nomeação veio, esse presbítero não aceitou. O que ele fez? Ele fez basicamente isso aqui, só um pouco diferente. Ele foi, arrancou a placa da igreja, jogou a placa da igreja fora, né? Aí ele pegou, fez um escarcela na igreja, os membros falando lá, reclamando da denominação, falando um monte. E aí ele abriu um outro salão perto da igreja e levou mais da metade dos irmãos da igreja junto com ele para essa outra, para esse outro salão onde ele começou ali uma igreja. Ali ele se autotitulou pastor, já virou pastor a partir dali e continuou com a igreja dele. Até hoje eu não sei qual foi o fim dessa história. Eu sei que meu pai veio para essa igreja, a gente ficou 2 anos ali, continuamos trabalhando ali e tal. A igreja muito ferida porque parte da família, das pessoas da igreja, estavam na wesleyana, a outra parte tinha saído com o outro pastor. Aí ficava o pessoal que estava lá falando mal dos irmãos que estavam aqui, porque não tinham saído. Os que estavam aqui falavam mal dos que estavam lá porque tinha saído, né? E assim arrumava aquela confusão, né, terrível. E foram 2 anos muito difíceis ali para trabalhar com aquela igreja, porque desestruturou a igreja todinha por causa dessa decisão. A segunda vez que aconteceu isso, que eu presenciei isso pessoalmente, foi lá em Curitiba. Eu era pastor, eu era aspirante lá em Haiti e em dezembro eu fui consagrado pastor. E eu fui nomeado para Curitiba, para uma igreja nossa lá em Santa Felicidade. A igreja tinha mais ou menos uns 100 membros, quase 100 membros, e era uma igreja assim que estava em crescimento, uma igreja que estava avançando. E aí eu fui nomeado para essa igreja, o salão cabia umas 200 pessoas e tal. E quando eu cheguei lá e assumi a igreja, no mesmo dia que eu assumi a igreja, a tesoureira da igreja veio falar comigo, com o SD e o bispo que estava presente, todos nós ali presentes na inauguração da posse da igreja, e ela falou assim, a maioria dos irmãos da igreja vai sair, mais ou menos 80% dos irmãos da igreja vão sair, e a gente vai com o nosso antigo pastor, ele vai fundar um ministério, até alugou o salão, e a gente vai sair com ele. Foi bem assim, eu assumi a igreja e já recebi essa bomba no final do culto. Aí na outra semana, depois que eu assumi a igreja, eu fiquei com 9 pessoas só na igreja. Todos os outros 100 tempos foram embora, e ficaram 9 pessoas só na igreja conosco. E ali a gente ficou 1 ano e foi muita relação, muito trabalho para lidar com a área espiritual das pessoas que ficaram, emocional dos 9 que ficaram. Imagina um salão para 200 pessoas, nosso aluguel era R$ 3.600, para ter ideia, o aluguel do salão. Fora o aluguel da casa da frente, que a gente fazia escola de dominical, essa casa da frente era 1.100 o aluguel dessa casa da frente. Então só de aluguel a gente pagava R$ 4.700 de aluguel por mês, só para ter ideia. E a gente ficou com 9 pessoas. E aí, como resolve esse pepino, né? E a gente foi trabalhando ali, ninguém saiu e voltou durante 1 ano que eu fiquei ali. No final do ano a gente já tinha quase 40 pessoas congregando, 26 membros ali já na igreja, mas foi muito difícil lidar com isso. No final das contas a gente saiu de lá, fui transferido aqui para Mantiqueira, foi outra pessoa nomeada para lá, permaneceu ainda 2 anos, mas depois desses 2 anos resolveram fechar a igreja. Então tiveram que fechar essa nossa igreja lá de Curitiba e enviar os membros para outras igrejas wesleyanas próximas,
porque aquela igreja não conseguiu resistir, né, a esse processo. Então, assim, quando os membros da igreja não entendem essa questão da lealdade, que a lealdade deve ser a liderança maior da igreja, e não apenas aquela pessoa que está ali naquele momento, isso gera uma instabilidade muito grande. Não estou aqui querendo falar mal do pastor que fez isso, mas, por exemplo, recentemente eu vi postagens dele e, por exemplo, ele está lá, eu acho que é tipo Santa Catarina, um negócio assim, ou é Rio Grande do Sul, assim, uma cidade bem longe, ou seja, nem pastoreando mais a igreja que ele saiu da nossa igreja e fundou, ele não está. Quer dizer, né, causa toda uma situação, né, leva o pessoal, funda outra igreja, e hoje ele está em outra cidade, lá no sul, sendo pastor auxiliar de uma outra igreja, e nem a igreja que ele fundou existe mais, ou se existe é outra pessoa que está cuidando. Então, e foi a igreja que ele fundou, ele deu o nome para a igreja, etc. e tal. Então, isso é muito complicado. As pessoas, se elas não estiverem ligadas nisso, né, elas podem ser facilmente seduzidas. Isso acontece com líderes de pequeno grupo também. Às vezes, algum líder de pequeno grupo pode começar a subir para a cabeça, aquela coisa, daqui a pouco ele fala, uma coisa, agora eu vou virar pastor, esse pessoal do meu pequeno grupo que vai ser a minha igreja, a gente vai fundar uma igreja e aqui nós vamos começar, né, a fundar, né, o nosso ministério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí. Ok? Continuando aí, ó. Lição 3. Uma pessoa leal não segura informação. Vamos repetir? Diga comigo. Uma pessoa leal não segura informação. Uma pessoa leal é franca com o seu pastor sênior, com o seu pastor presidente, sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo. Considero alguém leal se me conta a respeito de alguma corrupção que está acontecendo no meio da igreja. Se descubro que ele sabia de algo o tempo todo, mas não disse nada, considero que ele é desleal. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não guardaram informação. Algumas delas conduziram a grandes revelações e bênçãos. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. 1 Coríntios 5:1. Observe que Paulo não tinha uma palavra de conhecimento, por exemplo, sobrenatural, sobre a extensão da imoralidade que estava acontecendo na igreja. Alguém relatou isso a ele. Deu para entender? Alguém contou para Paulo o que estava acontecendo, senão ele não teria, né, conhecimento. Uma estrutura boa e leal funciona por intermédio de pessoas fiéis que informam a cúpula da igreja a respeito de qualquer coisa que esteja fora de ordem. Então, qualquer coisa que está fora de ordem tem que ser levada à liderança maior da igreja, ou do GECEL, por exemplo. Se está acontecendo uma coisa errada no seu GECEL, tem que levar para o seu líder. Se está acontecendo uma coisa errada no GECEL e o líder não está conseguindo resolver, ele tem que levar para o seu pastor, assim por diante. Não tem como não ser assim. Não teríamos todos os ensinamentos de 1 Coríntios 5 se alguém não tivesse relatado acerca desse ato pecaminoso. Observe como outra família relatou a Paulo alguns acontecimentos na igreja. Esse relatório nem mesmo partiu do pastor, mas de um membro comum da igreja, chamado Cloé. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1:11. Esses relatos levam à edificação da igreja. Há uma diferença entre relato piedoso às autoridades apropriadas e fofoca caluniadora. Uma coisa é um relato piedoso de alguém que quer ver o bem da igreja, está procurando um pastor e apresentando um problema real para que ele seja solucionado. E outra coisa é uma pessoa fofoqueira que quer caluniar os outros e fica inventando histórias no meio da igreja para poder causar intriga com respeito a alguém. São duas coisas diferentes. Por exemplo, imagina que se Paulo não tivesse recebido essa notícia aqui de Cloé, ou de Chloe, não sei como é que você vai chamar o nome dele, tem que ter o pronúncio original, não sei qual que é. E como é que ele teria escrito lá? Ele fala assim, ó, alguns de vocês dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Cristo. A divisão entre vós, vocês não sabem de que espírito vocês são? Por acaso Paulo morreu por vocês, Pedro morreu por vocês, Apolo morreu por vocês? Não, todos nós recebemos a salvação por meio de Cristo.
Então todos nós somos de Cristo. Não tem um que é de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. Se ele não tivesse recebido essa informação dessas divisões que havia dentro da igreja, ele teria escrito isso? Então, quando o líder ele é informado acerca das coisas que estão acontecendo nos bastidores, ele vai atuar exatamente naquele problema para resolver aquele problema. Paulo vai atuar com essa carta exatamente nos problemas que ele tinha recebido informação que estava acontecendo. Imoralidade, divisões, contendas, falta de maturidade. Ele vai tratar sobre tudo isso no livro de Coríntios. Por quê? Porque ele recebeu relatório. Passaram para ele as coisas. Ok? A noiva do pastor tinha outro namorado. Ele conta a história aqui que um dos pastores da igreja era solteiro e resolveu conversar com uma moça e dizer para ela que estava gostando dela, queria casar com ela. Aí ele ficou comprometido com essa moça. Só que essa moça, mesmo sendo membro da igreja, ela tinha um namorado não crente e estava enganando o pastor. Ela estava noiva do pastor e continuava com o namorado não crente dela. Aí outra irmã da igreja, que trabalhava perto dessa moça, estava sabendo o que estava acontecendo, estava vendo tudo. E falou assim: olha, essa moça está enganando o nosso pastor. Por quê? Porque ela tem outro namorado e ela está noiva do pastor. E aí ela foi criando coragem, até que ela veio, chamou a liderança da igreja, os pastores da igreja, e relatou toda a situação. Ó, contou tudo que estava acontecendo. A jovem se encheu de coragem, dirigiu seu escritório da igreja e contou tudo. Os demais pastores ficaram horrorizados, porém agradecidos a essa irmã leal. O relatório piedoso dessa irmã salvou a vida daquele pastor. Se você não segurar a informação, um dia isso poderá salvar a sua vida. Está entendendo? Se você não segurar a informação, um dia isso pode salvar a sua vida. Exemplo de Mardoqueu. Mardoqueu ficou sabendo do quê? Ficou sabendo que tinha um complô para matar o rei. Quem lembra essa história? Né? Mardoqueu ouviu, né? Esse burburinho lá. O pessoal falou assim: vamos matar o rei, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele ouviu, o que ele fez? Ele contou, né, para o rei, e isso passou despercebido. Foram averiguar, descobriram que tinha os traidores lá mesmo, né, prenderam, os caras mataram, não sei o que aconteceu lá, não lembro agora exato da história, mas passou despercebido. Mardoqueu foi abençoado? Foi lembrado? Não. Passou-se mais de ano. Um dia, né, Deus fez o rei lá incomodado, você vou ler o livro aqui, né, dos registros aqui, não sei o que, ele estava lendo lá de madrugada, aí descobriu lá, estava escrito no livro que Mardoqueu tinha descoberto essa trama para matar o rei. Aí, né, ele pergunta lá para o Amã no outro dia, né, o que é que o rei vai fazer com aquele que ele quer honrar? Aí o Amã fala aquele negócio, pega o seu cavalo, sua roupa e tal, bota essa pessoa, sai durante a cidade, está dizendo, e assim que o rei faz com aquele que ele quer honrar e tal. E o rei não sabia que o Amã estava tramando para matar Mardoqueu, sabia? Ou seja, a lealdade de Mardoqueu lá atrás salvou a vida dele lá na frente. Está vendo? A lealdade dele lá atrás, se ele não guardar aquela informação, se ele tivesse guardado a informação que ele ficou sabendo lá que estava tramando contra o rei, ele guardasse para ele, talvez o rei já teria sido morto. E talvez lá na frente o Amã ia conseguir matar ele. Né? Mas como ele contou, ele foi poupado, o rei foi poupado, e lá na frente ele ainda foi abençoado. E quando toda aquela trama se desenrola e termina, onde é que o Mardoqueu vai parar? Qual que é o fim da história? Mardoqueu se torna o primeiro ministro do rei, se torna a pessoa de maior autoridade lá no reinado. Está entendendo? Então, a lealdade pode salvar a sua vida no futuro. Se você for uma pessoa leal, né, que conta as coisas para a sua liderança, isso pode ajudar muito no futuro. Continuando aí. Quando você sabe de algo mal, você deve contar. O gesto de lealdade de Mardoqueu foi registrado nos anais da nação. O rei não podia dormir certa noite e estava lendo alguns materiais dos arquivos. Ele descobriu que Mardoqueu, a quem ele estava prestes a executar, havia de fato salvado sua vida. Essa revelação provou que Mardoqueu era realmente uma pessoa muito leal. Quando você segura informação, a impressão que dá é que está a favor do que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. Ok?
Então, quando você está sabendo uma coisa que está acontecendo, você fica quieto. Quer dizer o quê? Você está sendo cúmplice daquilo. Você está sendo cúmplice da situação, né? Porque não leva à autoridade aquilo que está acontecendo. Se você descobre uma insurreição e prende todos os rebeldes, este é apenas o primeiro passo. A próxima coisa a ser feita é descobrir todos aqueles que sabiam dela. O relatório piedoso pode salvar a sua vida, a vida de uma igreja. Ou seja, se um rei descobre que tem traidores no meio dele, estão tramando uma revolta, e ele prende esse povo, qual que é a segunda coisa que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir todas as pessoas que sabiam da trama e não contaram nada. Por quê? Porque essas pessoas são traiçoeiras. Se elas sabiam e não contaram nada para o rei, é porque não queriam ver o bem do rei. Se elas sabiam e não contaram nada para o rei, é porque elas concordavam com o que ia acontecer. Por isso que é muito sério essa questão. Lição número 4 aí. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Pode falar. Algumas pessoas decidem expor, em vez da sua liderança, expor a coisa no ventilador, como no Facebook, né? Em vez de tratar da questão, prefere jogar no ventilador como se isso fosse resolver alguma coisa. Infelizmente as pessoas, elas muitas vezes usam o Facebook como divã, né? Ele acha que ele está na frente do psicólogo e quer contar tudo pro Facebook lá para ver se resolve o problema dele. E não resolve nada, né? Pelo contrário, só piora, né? Então, infelizmente, a gente faz isso. Ele está com problema com alguém na igreja, seja com o pastor ou qualquer outra pessoa, ele vai lá pro Facebook e fala: esse povo, né? É isso, é aquilo, tem gente que não sei o que, não sei o que lá, tem pessoas que não sei. Aí fica, né? Aí quer fazer, né? E isso não ajuda em nada, não resolve o problema, pelo contrário, só piora. Lição número 4: a lealdade é baseada em princípios, não em emoções. Diga comigo aí: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Decisões embasadas em emoções e não em princípios são destituídas de consistência. Se você decide pertencer a alguma coisa, você deve tomar sua decisão baseada em princípios, não em sentimentos. Eles disseram: sentimos pena dele. Certa vez um pastor dissidente saiu pela tangente e decidiu fazer a coisa errada. Alguns membros da igreja resolveram segui-lo. Veja, eu já havia experimentado rebelião. Muitas pessoas que seguem rebeldes o fazem sem pensar. Você deve lembrar que todos que seguiram Absalão, sem considerar seriamente o que estavam fazendo, foram mortos. Lembre-se de que todos os anjos que seguiram Lúcifer caíram.